Olá, muito boa tarde para você. O NT Sul desta quarta-feira, 10 de maio, já está começando. Muito obrigado pela sua companhia nessa hora do almoço. Na edição de hoje, você vai conhecer a história de uma cachoeirense que aguarda há 2 anos para fazer um exame e poder realizar uma cirurgia. Eu não posso caminhar direito, eu não posso atravessar a rua num carro, eu tenho que estar sempre com a ajuda do meu marido ou filho. Eu espero só por uma ressonância. Doenças renais atingem cães e gatos. Hoje a gente conta a história do Rex, um cãozinho com 17 anos em tratamento há 3 anos. Ele está dando muita esperança ainda de vida para minha mãe, né, que tem 88 anos, e para ela isso aí é uma alegria estar sempre junto com ela ali, né. No quadro Minha Carreira, Grace Tomazetti fala do preconceito contra pessoas mais velhas no mercado de trabalho. Na entrevista do dia, um papo com Mirela Cruel, nova secretária de Cultura de Cachoeira do Sul. E além das notícias, a gente também vai mostrar por aqui a sua mensagem, a sua opinião. Tem uma reclamação, uma boa notícia, um recado, uma foto, um vídeo para compartilhar com a comunidade? Mande no nosso WhatsApp, o Zap do NT Sul, é o 51997697129. Ou então comente nas nossas transmissões ao vivo, no Facebook ou no YouTube. E claro, fique de olho na telinha, porque o NT Sul já está no ar. Hoje a gente abre o NT Sul falando de pets. Assim como os humanos, cães e gatos também podem se tornar doentes renais ao longo da vida. Essa condição pode estar relacionada a fatores e cuidados do dia a dia que precisam ser observados pelos tutores. Para saber um pouco mais sobre essa condição, a gente vai conhecer a história do Rex, um cãozinho com 17 anos de vida e doente renal. Vovó Eva tem 88 anos de idade e desde os 71 anos tem no Rex a companhia mais constante. Onde ela está, o cãozinho é presença e parceria. Com os irmãos Corina, Carlos e os demais membros da família, não é diferente. O velho doguinho de 17 anos é o xodó de todos. Só que nos últimos 3 anos, a atenção e cuidado de todos com o Rex tem sido redobrada a partir da confirmação do diagnóstico de que ele é cardíaco e também doente renal. Ele andou desmaiando, né? Ele andou tendo ânsias, vômitos, enfim. A parte de urinária dele, ele estava intercalando, já não fazia mais, né? E muita alimentação que ele comia, depois ele jogava fora, não conseguia digerir, né? Que é aí que a gente começou a procurar a clínica lá para tratar sobre isso aí. Mudou a alimentação dele em termos de comida à base de sal, que isso teve que diminuir bastante, né? Ele é muito, como o problema de coração também que veio afetar isso aí, ele é muito agitado, então a gente evitou de correr com ele, de brincar para ele não se agitar, para ele não ficar acuando e não se estressar. A exemplo do que ocorre com os humanos, os problemas renais em cães e gatos não são raros. A doença renal é classificada de aguda quando a capacidade de funcionamento do rim é afetada. Crônica é quando o órgão perde gradualmente a capacidade de filtrar o sangue e assim eliminar substâncias tóxicas do organismo através do sistema urinário. Nessa condição, a hemodiálise é uma alternativa de tratamento para os humanos. Para pets, como o Rex, por exemplo, o estímulo renal vem de outras terapias e medicamentos. Há cerca de 3 anos, a doutora Vitória cuida do Rex, período que ela está trabalhando aqui na clínica. E o Rex semanalmente vem até a clínica para fazer um tratamento especial, para fazer uma soroterapia. É isso, Vitória? Em que consiste esse tratamento? Para que ele serve? O Rex, ele é um pacientinho que ele já tem um histórico de alteração cardíaca, né? O problema dele renal foi, vamos dizer assim, uma consequência dessa descompensação cardíaca. Como o Rex é um animalzinho idoso, que ele muitas vezes ele descompensa, não quer se alimentar direito, o rinzinho dele para de funcionar, ele tem vômito, tem diarreia, tem outros sintomas. A gente teve por protocolo manter até para estabilizar o organismo dele no geral e não deixar ele debilitar, né, tão fácil.
a gente mantém ele toda semana, ele vem, faz a soroterapia, faz as medicações para estimular o apetite. Quando ele tem alguma alteração cardíaca que acumula líquido nos pulmõezinhos, a gente usa o diurético. A gente vai monitorando ele com os exames de sangue, né, para ver como é que está a alteração dele renal no geral, né? A gente faz todo esse monitoramento com ele e principalmente a soroterapia semanal, que é o que ele vem toda semana fazer conosco aqui na clínica. A medicina veterinária aponta como causas principais de problemas renais em pets doenças pré-existentes, como diabetes, cardiopatias e hipertensão, envelhecimento, intoxicação, infecções, obstrução urinária e também alimentação inadequada. O gato, principalmente, ele fica como se ele tivesse intoxicado. Ele perde o apetite, ele emagrece. É muito sutil. É difícil percepção, assim. Tem que ser aqueles donos bem cuidadosos que acompanham sempre, principalmente o gato. O cachorro não, o cachorro avisa mais. Ele toma mais água, urina um pouco menos e um odor diferente no animal. Eu sempre bato na tecla que eu acho interessante você ter um veterinário de confiança, sabe? Porque qualquer dúvida que você tem é que nem um pediatra em criança. Você tem que ligar, perguntar, passa na clínica. Será que eu devo? Será que tem alguma coisa de errado? Na dúvida, é difícil a gente falar, não é nada. Porque o tutor é a pessoa que mais conhece, né, o pet. Com esse relacionamento, a gente vai escolhendo o tratamento de acordo com a alimentação, incentivar a tomar mais água. Dependendo do animal, a gente vai conseguindo fazer manejos para melhorar a qualidade de vida dele. Tem cura ou, na verdade, é descobrir, ter o diagnóstico para proporcionar qualidade de vida para o animal? Não tem cura, tem uma condição. A gente é uma condição daqui para frente, né? Que a gente consegue fazer com que minimize os sinais clínicos. Vamos tratar daqui para frente para que pare de evoluir tão rápido a doença. Isso se crônico, né? Se for agudo, daí vai depender do tratamento mesmo. Quanto mais rápido a gente conseguir intervir para mudar. O exame de sangue pode indicar alterações avançadas no organismo dos pets e o nível da lesão renal. Quando aliado à ultrassonografia, o diagnóstico se torna bem mais conclusivo e seguro. Inclusive, desde que foi diagnosticado como paciente renal, a cada 6 meses, o Rex faz o exame de imagem, que é indolor e tranquilo. Ele nem se afeta quando a equipe raspa o abdômen dele, passa o gel e explora minuciosamente cada órgão. O ultrassom abdominal ele é importante para a gente identificar a estrutura do rim, né, para ajudar no estadiamento da doença renal crônica. Então, a gente vai ver se o animal vai ter uma alteração na morfologia desse rim, né, para ver se apresenta cistos renais, para ver como é que está a estrutura, para ver se apresenta tumores também, né. Então, a gente consegue identificar diversas alterações por esse exame. E é um exame bem importante também porque ele não é invasivo, né, então é muito fácil de ser feito. A gente também consegue fazer a avaliação da hemodinâmica, né, do rim, como é que está a circulação dele, né, através do índice que a gente utiliza. Então, a gente consegue ter bastante informação e ajudar no estadiamento da doença renal crônica. Mesmo que as doenças renais não sejam curáveis, existem tratamentos que proporcionam uma vida confortável e mais longeva. O cuidado que o Rex recebe na clínica e em casa se reflete no bem-estar dele e também na alegria daqueles que convivem com ele. Prolongar ao máximo a vida do Rex de forma confortável é o objetivo. O meu cunhado leva ele quase todas as semanas para fazer as medicações, para ele se manter nesse estado que ele está, para nós, tá confortável. Porque nessa situação que ele está boa, porque poderia estar pior, né? Poderia estar um cachorro acamado, né? Mas ele, até aparentemente, assim, ele está dando muita esperança ainda de vida para minha mãe, né? Que tem 88 anos, e para ela isso aí é uma alegria estar sempre junto com ela ali, né? E esse desconforto que ele teve, essa parte da clínica, para nós a gente está tentando, assim, converter isso aí, pagando os tratamentos que precisa, né? Para ele se manter conosco.
Que belo exemplo, que bela história do Rex e da família, né? Dos tutores do cachorrinho. O bichinho está aí com seus 17 anos de idade, mas muito bem cuidado, apesar do seu problema renal, problema no seu coração, está sendo bem cuidado, está tendo acompanhamento de veterinários. Esse, para mim, é o exemplo daquilo que a gente fala sobre posse responsável. Você já deve ter ouvido a gente falar várias vezes aqui, né? Posse responsável sobre animais. É a gente pensar previamente, quando pega um bichinho de estimação, um cachorrinho, um gatinho, é pensar que ele tem uma vida e ao longo da vida pode ter complicações, como esse caso, um problema renal, um problema de saúde de outra natureza, e aí é necessário que os tutores deem o acompanhamento necessário, né? Um animal não é um objeto que quando já não está servindo mais o objetivo, o propósito, você pega, põe ali no cantinho. Não, não é assim que funciona. Carinho, até porque eles também fornecem, dão todo o carinho, todo o amor, toda a dedicação à família. Nada mais justo que a gente forneça o mesmo, né? Esta reciprocidade tão importante. E você, tem aí também um bichinho de estimação que é o mimo xodó da casa? Mande mensagem, conte pra gente nas nossas redes sociais. Daqui a pouquinho, primeiro bloco de interatividade, o WhatsApp, para você mandar foto, para você enviar o seu comentário, para mandar um vídeo pra gente. 51997697129 é o número do WhatsApp para você interagir, tá bom? Gente, mais 2 casos de dengue foram confirmados em Cachoeira do Sul. As idades e o local onde moram os pacientes não foram informados pelo Departamento de Vigilância em Saúde. Cachoeira do Sul já contabiliza 3 casos de dengue confirmados pelo Departamento de Vigilância em Saúde do município. São mais de 60 casos suspeitos. Com o vírus circulando na cidade, é recomendado o uso de repelente para maior proteção individual contra o Aedes aegypti. Ontem, o estado registrou mais um óbito. Dessa vez, um menino de 4 anos de idade, que mora em Porto Alegre. Neste ano, o Rio Grande do Sul já contabilizou 12.492 casos confirmados da doença, dos quais mais de 11.000 são autóctones, que é quando o contágio acontece dentro do estado. É sempre importante deixar registrado os sintomas da dengue, que começam com febre alta entre 39 e 40 graus, com duração de 2 a 7 dias, dor atrás dos olhos, dor de cabeça, dor no corpo, nas articulações, mal-estar geral, náusea, vômito, diarreia e, por fim, manchas vermelhas na pele, com ou sem coceira. E a gente recebe a atualização da Secretaria de Saúde aqui de Cachoeira do Sul sobre esse caso da dengue. Como você sabe, a gente já destacou em algumas edições aqui do NT Sul, havia um caso confirmado, né? O caso de uma criança do bairro Barcelos. Então, disse aqui na abertura dessa reportagem que a gente não tinha mais informações sobre o paciente, idade, enfim. E aí o que a gente recebe aqui é o seguinte, o segundo caso confirmado de dengue em Cachoeira do Sul é de um paciente do sexo feminino, uma mulher, 41 anos, que apresentou sintomas sem gravidade. O local de residência é o bairro Barcelos. O terceiro caso é do bairro Santa Helena. É um homem, 38 anos, também sintomas sem gravidade. Então fica aqui o alerta para a comunidade, para ter todo o cuidado necessário na questão da proliferação do mosquito Aedes aegypti, cuidar com água parada e a mesma responsabilidade do poder público, né, de incentivar campanhas nesse sentido e fazer o monitoramento necessário em ambientes em que isso está ocorrendo, né? Tem ali matagal, lixo depositado, importante ter esse cuidado. E olha, a Secretaria de Saúde de Cachoeira do Sul está com a linha telefônica do setor de remoções estragada. O problema é com o número 51-3724-6011. O reparo já foi solicitado, segundo a assessoria de imprensa. Enquanto isso, atenção para o contato via celular. O número é o 519-9195-1074. Então, para falar com o setor de remoções temporariamente, contato é esse que está aparecendo aí na tela, 519-9195-1074. O prefeito de Cachoeira do Sul, José Otávio Germano, decidiu não enviar o projeto de adequação salarial dos professores municipais à Câmara dos Vereadores. Em comunicado oficial à imprensa, José Otávio disse que está preocupado com o impacto da medida nas contas públicas
e que agora só vai adotar a mudança após parecer do Tribunal de Contas do Estado. Todo o projeto já está pronto, toda a parte documental técnica, principalmente a que trata do impacto financeiro, já está pronta, né? Por uma questão de cautela e de gestão política do prefeito, esse último diálogo já estava combinado de acontecer com a presença dele. Então, nós, enquanto técnicos, vamos nos reunir hoje, conforme eu falei antes, para transmitir isso para ele e, a partir disso, ele vai tomar a decisão política dele, dentro das suas promessas, obviamente. E a decisão do prefeito foi de não enviar, pelo menos por enquanto, o projeto de adequação salarial dos professores à Câmara de Vereadores. Em nota oficial encaminhada à imprensa na tarde desta terça-feira, após reunião com seu secretariado, José Otávio Germano detalha os motivos de sua decisão. Abre aspas. Considerando as pontuações técnicas realizadas na reunião relacionadas ao impacto financeiro de tal alteração legal, que importariam em uma diferença de aproximadamente R$800 mil mensais, ultrapassando substancialmente o limite prudencial de gastos com pessoal, considerando o apontamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado no ano de 2022, no sentido da irregularidade dos pagamentos das vantagens realizados aos professores sobre o piso nacional do magistério, considerando o recente histórico de concessões de reajustes a toda a classe do magistério, em patamares que se aproximam de 50% nos últimos 18 meses, que enaltecem a conduta do chefe do Poder Executivo na valorização máxima dos professores municipais, o prefeito municipal decidiu pelo adiamento momentâneo do envio de qualquer proposição ao Poder Legislativo, determinando o agendamento com urgência de reunião com o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, em data mais próxima possível, para tratar especificamente sobre o assunto. Fecha aspas. Na nota, ele destaca ainda que seguirá tratando do assunto com responsabilidade, nomeando uma comissão no Executivo que seguirá também em diálogo aberto com o Sindicato dos Professores Municipais. E hoje é dia do quadro Minha Carreira. Grace Tomazetti fala do preconceito contra pessoas mais idosas, mais velhas no mercado de trabalho. O etarismo é crime. Você sabe o que é etarismo e os impactos no mundo do trabalho? Etarismo é o preconceito contra pessoas por causa da sua idade. Esse preconceito afeta pessoas jovens, mas é muito mais comum contra pessoas idosas, se manifestando de diversas maneiras. O etarismo se manifesta em vários ambientes, mas principalmente no ambiente familiar, profissional e de saúde. E pode causar graves sequelas psicológicas nas vítimas. Trata-se de um preconceito que pode se manifestar por meio de violência psicológica, verbal ou física. No entanto, o etarismo é considerado um preconceito silencioso, porque está difundido em nossa sociedade e se manifesta por meios que podem ser bastante sutis. Pode ser encontrado, por exemplo, nas relações familiares, no mercado de trabalho e em outros locais da sociedade. Um dos pontos mais críticos do etarismo está relacionado ao mundo do trabalho. Isso porque, à medida que a pessoa envelhece, as oportunidades de mercado se tornam escassas. Ser recontratado após os 50 anos de idade é um grande desafio para muitas pessoas. Trata-se de algo muito complexo, principalmente se pensarmos no Brasil, por exemplo, que a Previdência estabelece a idade mínima para se aposentar em torno de 60 anos. Como conciliar a exigência de um mercado que demanda que a população trabalhe até 65 anos ou mais e, por outro lado, há poucas oportunidades para pessoas mais velhas? Na prática, o que acontece em muitos casos é pessoas velhas serem excluídas dos cargos com maiores salários ou ficarem à margem do mercado de trabalho. O etarismo pode fazer também que, em um ambiente de trabalho ou educacional, a opinião de pessoas mais velhas acabam sendo invalidadas. Inúmeras pessoas demonstram ser etaristas ao encontrar pessoas idosas em ambientes como a universidade. Esse preconceito faz com que muitos desistam de objetivos de estudos e profissionais a não se sentirem capazes por ter uma idade mais avançada. E etarismo é crime? Sim, o etarismo pode ser considerado crime de acordo com a legislação brasileira.
No caso dos idosos, o Estatuto da Pessoa Idosa estabelece meios para protegê-los contra possíveis abusos. O Estatuto, também conhecido como a Lei nº 10.741, foi uma lei sancionada em outubro de 2003. Essa lei procura estabelecer os direitos das pessoas idosas no Brasil, criando um mecanismo para garantir dignidade e respeito aos direitos delas. Dentro dessa lei existem alguns importantes artigos que delimitam que o etarismo e a discriminação contra pessoas idosas por conta da sua idade é, sim, crime. Veja aqui alguns exemplos de situações que podem ser enquadradas como etarismo. Chamar uma pessoa de velha ou velho de forma pejorativa. Desconsiderar a opinião de uma pessoa unicamente porque ela é idosa ou também muito nova. Considerar que uma pessoa é incapaz de fazer algo pela sua idade. Afirmar que todo adolescente é irritante apenas pela sua idade. Demitir uma pessoa considerada velha demais para exercer um ofício. Considerar que uma pessoa é incapaz de assumir um posto de trabalho por ser muito jovem. Não dar oportunidades propositalmente para que pessoas mais velhas sejam contratadas em uma empresa. E também julgar uma pessoa idosa por não ter conhecimentos de tecnologia, por exemplo. Por isso, podemos e devemos combater o etarismo. Vale lembrar que a cultura oriental, tão admirada hoje em dia, reverencia, respeita e cuida dos seus idosos. Lá, a velhice é sinônimo de sabedoria. Gosta do quadro Minha Carreira? Continue nos ajudando a fazer ele quinzenalmente. Envie sugestões de pauta para a TV Cachoeira pelo Facebook ou WhatsApp, ou diretamente para mim, através do Instagram G.Tomazetti Consultoria. Um abraço virtual a todos e até a próxima! Que assunto importante, né? Um assunto com o qual todos nós certamente nos deparamos nos ambientes de trabalho, onde nós trabalhamos, na nossa sociedade como um todo. E diga-se de passagem, o Brasil está se tornando um país com a sua população mais idosa, né? Predominantemente mais idosa. E todos nós, aqueles que são mais jovens, um dia passarão por isso também. Portanto, precisamos aprender a cultivar o respeito, a extrair o que há de melhor em cada etapa da vida, em cada idade, né? Aqueles mais experientes que têm uma contribuição fundamental no ambiente de trabalho, os mais jovens uma outra contribuição e, portanto, tudo isso pode ser muito positivo se houver uma coisinha básica chamada respeito acima de tudo. E agora nós queremos ouvir você que está em casa, o seu recado, a sua participação, a sua informação, seu comentário sobre as reportagens que estão no ar por aqui. O WhatsApp é o 51997697129. E as nossas lives estão inteiramente à sua disposição. É só escrever pra gente aí no Face, também no nosso canal do YouTube, que daqui a pouquinho a gente vai trazer as mensagens destas redes, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Bora pra tela, vamos ver mensagens do nosso WhatsApp. E a gente vai começar com uma história maravilhosa de ontem à tarde. Isso aqui circulou, essa imagem circulou ontem à tarde já nas redes sociais aqui em Cachoeira do Sul. Nós recebemos algumas mensagens de telespectadores e do secretário Itamar Luz, Grupo Felicidade fazendo atividades no bairro Noêmia, projeto Ginástica nos Bairros, uma parceria do CRAS Frota e da Secretaria Municipal, do que mesmo que é a Secretaria, me ajuda aí, produção, mas é da Secretaria aqui, Transporte e Lazer. Então tá bom, obrigado aí pela participação, muito obrigado ao secretário Itamar também. Turismo, Esporte e Lazer, a secretaria que promoveu aí, portanto, essa atividade juntamente com o CRAS Frota. Grande abraço para essa galera animada aí, que aproveitou a tarde ensolarada da terça-feira aqui em Cachoeira do Sul para se exercitar, para conviver, coisa boa, né? Grande abraço para todos aí. Vamos lá, quem mais? Silmar está com a gente aqui de Cachoeira do Sul. Estrada do Bosque está precisando de patrulhamento. Alguma previsão da Secretaria de Interior? Boa pergunta, Silmar. Obrigado pela tua participação. A gente repassa aí o questionamento para
Secretaria de Interior, aqui de Cachoeira do Sul, para trazer uma resposta. Eu imagino, né, que muitas das estradas do interior de Cachoeira do Sul, depois da última semana de muita chuva, estejam em situações bem ruins. A gente percebe até mesmo aqui pela cidade, ruas de Cachoeira do Sul que não tem pavimento, não tem o calçamento, já estão bem esburacadas. Eu imagino no interior, onde a gente normalmente tem um desnível maior, uma estrutura já que é um pouco mais precária, né? Então as situações devem estar bem ruins e vai ser necessário aí que a Secretaria de Interior aperte o passo para atender, né? Quem mais? Dani participando. As autoridades precisam retirar cachorros da escola Mário Godoy Ilha, na volta da charqueada. Os animais abandonados tomaram conta da escola. Podem morder as crianças. Enquanto as crianças comem, eles ficam lambendo as mãos. Peço que tomem providências. Tá aí um caso que certamente precisa da atenção da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Se por um lado a responsabilidade é dos tutores, quem é o responsável por aquele animal, não permitir que ele vá para a rua, infelizmente essa situação ela acontece, né? Infelizmente muitas pessoas abandonam os animais, tem animais aí que ficam pela rua, só não podem daqui a pouco causar um problema aí numa escola, para crianças, e aí entra o poder público que precisa atuar, né? Daqui a pouquinho tem mais participações, os recados do telespectador, da telespectadora. Você que está em casa almoçando ou está aí no seu ambiente de trabalho, fazendo alguma atividade, de olho na TV ou de olho nas redes sociais, mande seu recadinho, mande sua informação. Daqui a pouquinho a gente conta o que o povo está dizendo por aqui, tá bom? E obrigado a você que já interagiu com a gente. Intervalo agora e na volta você confere a previsão do tempo para hoje e também para os próximos dias em Cachoeira. E ainda, você vai conhecer a história de uma cachoeirense que aguarda há 2 anos para fazer um exame e para poder realizar uma cirurgia. Eu não posso caminhar direito, eu não posso atravessar a rua, um carro, eu tenho que estar sempre com a ajuda do meu marido ou filho. Eu espero só por uma ressonância. E na entrevista do dia, um papo com Mirela Cruel, a nova secretária de Cultura de Cachoeira do Sul. Depois dos comerciais, a gente volta já já. O que houve, Luquinhas? Vó, será que Jesus me ouve? Às vezes eu também. NT Sul já de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo, 12h36 agora pelo horário de Brasília. Ótimo dia para você, ótima quarta-feira. Vamos ver imagens agora do centro de Cachoeira do Sul, ver como o tempo está se comportando nesta quarta. Você vê aí imagens, portanto, aqui do centro da cidade, o céu aparecendo, tem sol, algumas nuvens, embora poucas nuvens, né? Mas com uma quantidade, já com volume um pouquinho maior em relação aos últimos dias. Hoje também já amanheceu assim, né, com sol entre nuvens, tinha até uma previsão de cerração, de nevoeiro, mas isso não se concretizou, né? Ficou somente na previsão, pelo menos a gente tem aí o dia ensolarado. Minha gente, quarta-feira de sol, quarta-feira com nuvens em Cachoeira do Sul e o tempo também fica assim em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Vamos conferir os detalhes na previsão agora. Quarta-feira em Cachoeira do Sul amanheceu com sol, mas com um pouco mais de nuvens. Não chegou a formar cerração ou nevoeiro como era a previsão. A temperatura mínima ficou em 11 graus e a máxima não deve passar dos 21. Quinta-feira segue com sol entre nuvens, sem mudanças significativas. Temperatura mínima 10 graus e máxima 19. Sexta-feira, sol entre nuvens, sem chuva. Temperatura mínima 9 graus e máxima 18. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. O tempo segue firme em todo o território gaúcho nesta quarta. O céu deve ficar nublado no litoral e também em parte da região metropolitana de Porto Alegre por causa da entrada de ar úmido vindo do oceano. No restante do Rio Grande do Sul, o sol aparece entre nuvens. E agora vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital gaúcha, Porto Alegre, máxima de 22 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 24. Na região norte, em Passo Fundo, 19 graus. Na região central, em Santa Maria, 21. Também 21 em Torres, no litoral norte do estado. Em Pelotas e Rio Grande, região sul, 22 graus. Quatro pessoas foram encaminhadas para o HCB após um veículo sair de pista na BR-153
nas proximidades do trevo de acesso à localidade de Três Vendas. O motivo do acidente seria um cone na pista. O condutor tentou desviar do material e perdeu o controle do automóvel, que estava com mais 3 passageiros. Corpo de Bombeiros e PRF atenderam à ocorrência. Os nomes dos envolvidos no capotamento não foram divulgados. Durante a noite, mais 2 acidentes ocorreram. O primeiro na Avenida Marcelo Gama, trevo da Coab, envolvendo um carro e uma motocicleta. A colisão foi lateral e levou o condutor da moto ao HCB com escoriações. O segundo da noite foi uma saída de pista na BR-153, próximo ao trevo do Horbach. O motorista perdeu o controle do veículo e subiu a cabeceira da ponte férrea. Por sorte, ele não se feriu. Gente, a balsa Deusa do Jacuí, que faz a travessia de veículos com mais de 24 toneladas entre a Rua Moron e a Praia Nova, em Cachoeira do Sul, suspendeu as operações na manhã de hoje, em função da cheia do rio Jacuí. A empresa Estaleiro Naval Couto informou a suspensão dos serviços hoje de manhã. Após os altos volumes de chuvas registrados na última semana, o nível do Jacuí subiu, segundo a Defesa Civil, e agora está com 19 metros e 24 centímetros. Isso representa 1 metro e 24 centímetros acima do nível normal. A previsão é de que o rio continue subindo e não tem previsão para a balsa voltar a operar. As alternativas para caminhões que excedem a tonelagem permitida para usar a Ponte do Fandango, parcialmente interditada, são a ERS 403 e a Estrada do Jeribá. E agora nós vamos ver mais recados, mais participações dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. E está na hora de cumprir a promessa aqui de trazer as mensagens das nossas lives, do Facebook e também do nosso YouTube. Vamos começar pelo facebook.com/TV Cachoeira. Está com a gente aqui a Isabel Cristina Machado, comentando sobre a reportagem que abriu esta edição. Nós falamos sobre a história de um cachorrinho, o Rex, com 17 anos de idade e que tem um problema renal. E a reportagem abordava justamente a importância dos cuidados com os pets, os animais que a gente tem em casa, de estimação, gatos, cães, que podem desenvolver algumas dessas doenças e aí isso requer um acompanhamento, um tratamento importante. A Isabel diz aqui, a doutora Vitória é uma ótima veterinária e uma querida. Obrigado, Isabel, pela participação. Ótimo dia para você. GR Adriano, Lírio Mota está com a gente, Suzana Hernandes, obrigado a vocês pelas mensagens no Facebook. Vamos agora para a tela, tem mensagens do WhatsApp, número para você mandar a sua foto, seu vídeo, seu áudio ou seu texto, 51997697129. Me acompanhe. Claudinete Almeida, essa é a Nina, tem 10 aninhos, é a alegria da nossa casa, passou por uma cirurgia há 2 meses, mas agora está muito bem. Obrigado, Claudinete, pela participação, tá aí a foto da Nina, na cama, ou no sofá, acho que é na cama ali, feliz da vida fazendo pose para a foto. Muito obrigado aí a telespectadora pela participação. Daqui a pouquinho, mais recadinhos por aqui. A história que nós vamos contar agora escancara mais um episódio de dificuldade que o brasileiro passa quando depende do SUS, Sistema Único de Saúde. Isso engloba consultas, exames e também cirurgias. A história de hoje é da cachoeirense Vera Lúcia de Castro Dutra. Ela aguarda há 2 anos por uma ressonância para realizar a segunda parte da cirurgia na coluna que alterou toda a sua vida. Desesperada, ela pede ajuda. Dor, sofrimento, aflição e angústia. Essas palavras que possuem o mesmo sentido estão colocadas dentro dessa casa. Nesse caso específico, a saúde da dona Vera Lúcia desencadeia todos esses sentimentos no casal. As dores na coluna começaram ainda em 2013. Naquele momento, com 40 anos de idade, ela não imaginava que estaria nessa situação 10 anos depois. Operada na 4ª vértebra em maio de 2019, o tratamento que começava a dar prosseguimento virou uma verdadeira aflição. O médico responsável não conseguiu dar o andamento necessário no processo cirúrgico e solicitou uma nova ressonância
para intervir na quinta vértebra. A partir daí, a angústia de aguardar esse exame pelo Sistema Único de Saúde se arrasta por 2 anos. Atualmente, ela é a 16ª na fila por esse procedimento determinante que tentou ser antecipado de outra forma, porém não atendeu às necessidades do médico. Desde então, a sua vida mudou e as dores que só amenizam quando está deitada impedem de fazer as tarefas simples de uma casa. Eu me encontro hoje praticamente inválida, porque eu não posso caminhar direito, eu não posso atravessar a rua num carro, eu tenho que estar sempre com a ajuda do meu marido, ou filho, ou de alguém, porque eu não tenho coordenação motora na perna, e daí eu tenho 50 anos, daí tu imagina, né? E eu espero só por uma ressonância. Para suportar a dor, ela recebe a medicação de Tramadol, Diazepam e Paco, todos pela farmácia do SUS, que ainda assim é insuficiente para o mês todo. Semanalmente, o marido de Mar visita a Secretaria da Saúde para conseguir informações sobre o andamento desse pedido. Há 1 ano, ela era a 19ª da fila, e a justificativa da pasta é que a Vera Lúcia perdeu espaço para casos de mais urgência. Enquanto isso, ele acaba sofrendo junto, vendo o estado da companheira. Uma pessoa que era ativa hoje em cima de uma cama, numa situação que depende de mim para tudo. Eu não posso nem sair para trabalhar, porque o salário é muito pouco. E aí o que acontece? As contas chegam, né? Uma ressonância, uma simples ressonância, mas a gente não tem 1.000 e pouco para pagar para uma ressonância, né? No momento que fizer essa ressonância, o doutor Vinícius vai dar se vai fazer cirurgia, se vai fazer outra cirurgia ou vai fazer tratamento, né? Então, o que eu vou dizer, né, tia? A gente até se emociona em ver e não ter como tomar uma iniciativa, né, e fazer diferente, né? Então, o que eu queria realmente é ver ela com essa ressonância feita e não estar nesse sofrimento. Uma mulher nova, com 50 anos, sofrendo por uma coisa tão simples para a saúde, mas a gente não ter essas condições financeiras para pagar uma ressonância, né? É só sentindo na pele para ver o que realmente a gente passa, o que a gente realmente sente por causa de uma ressonância, né? A gravação desse conteúdo ocorreu na semana passada e, diante da troca de comando da Secretaria da Saúde, somente na manhã de ontem nós conseguimos a resposta com o novo responsável pela pasta, secretário Milton Kelling. O único caminho para agilizar esse caso e outros que aguardam é a conquista de emendas impositivas e parlamentares, pegando o exemplo das cirurgias. Então, com as emendas, a gente consegue fazer esse zeramento da fila, por exemplo, né? E no caso da Vera Lúcia, eu agora fiquei sabendo, né? Passou dessa situação, eu vou procurar verificar o que é possível fazer. Mas, logicamente, que tem essa fila que nós temos que respeitar, e por isso que eu digo que seria interessante se a gente conseguisse uma negociação para fazer o atendimento de todos, e não só da Vera Lúcia, porque todos estão sofrendo. Então é necessário que a gente faça esse atendimento o mais rápido possível. Com esforço interno, é possível atender a todos? Eu acredito que sim. Tudo depende de uma negociação, de buscar recurso, e esse é o meu forte, né? E então eu tenho certeza que a influência do deputado e hoje prefeito, nós conseguimos fazer parcerias para fazer o melhor pela população de Cachoeira do Sul. No momento, a única certeza que temos é que a dor que a Vera Lúcia sente não vai passar, e a qualidade de vida dela e que todos merecem, nesse caso, fica nas mãos e no empenho de terceiros. E aguardar até quando? A dor não mede força, duração ou tempo. Ela chega e atinge até no momento de desabafo. A dor é insuportável.
dor insuportável. Tu não sabe se tu senta, se tu deita. Agora mesmo eu tô aqui conversando com vocês, mas eu tô louca de dor. Eu tô aqui, mas eu tô com dor. Pois é, minha gente, a nossa Constituição garante a todo brasileiro o direito, não é? À saúde pública, à saúde de qualidade por meio do Sistema Único de Saúde. Mas a pessoa precisa aguardar, como nesse caso que a gente acabou de contar aí, por vezes anos numa fila para conseguir um exame, para então agendar uma cirurgia, um outro procedimento que igualmente vai demorar. A gente precisa, sem sombra de dúvidas, mais atenção dos nossos gestores públicos, mais atenção com a saúde, que tem a ver com o bem-estar de todos os brasileiros. Se o problema são recursos, então este é um assunto que precisa ser priorizado, né? O que não pode acontecer são tantos casos, não são um nem dois, são vários, são muitos. Aqui em Cachoeira do Sul, provavelmente aí na sua cidade, você que está acompanhando em outra região do país, isso também termine acontecendo, uma demora, filas intermináveis para cirurgias. Portanto, os gestores públicos, especialmente da área de saúde, precisam se mobilizar nesse sentido. Bom, nós vamos falar agora sobre uma outra pauta aqui de Cachoeira do Sul, que é a cultura. Várias pastas do governo José Otávio Germano estão com novos secretários aqui no município. E a gente já contou isso aqui no NT Sul, sobre as trocas, né, dessas pastas das secretarias. A cultura está sob comando de Mirela Cruel, entrevistada de hoje. Nós vamos saber os planos e também sobre os projetos dela. O repórter Gabriel Hag é quem traz essas informações. Nova secretária municipal de cultura, Mirela Cruel, cineasta, que chega e já está essa semana aí, na sua primeira semana de trabalho. Vamos conhecer um pouco dela e saber também as prioridades. Para isso estamos aqui com ela. Secretária, muito boa tarde, bem-vinda ao NT Sul. Eu começo lhe perguntando quais são as primeiras percepções de estar à frente da secretaria. Bom, como vocês podem ver aqui, vocês até queriam fazer a entrevista comigo na sala que tem a minha mesa, meu computador. Mas, como eu cheguei aqui ontem, né, segunda-feira, nós estamos reestruturando a casa justamente porque é um trabalho de reestruturação da Secretaria de Cultura, né, que é muito jovem, né? A Secretaria de Cultura foi, enfim, criada esse ano, então a gente tem muito trabalho para fazer de estruturação da equipe, da Casa de Cultura, do ateliê, do arquivo, do nosso museu. Então, são muitas coisas em transformação nesse momento. Pois é, um momento de transformação e de estruturação, como a senhora estava falando. Como é que a senhora pretende estruturar, vamos no inicial, na sua equipe, por exemplo, como é que a senhora pretende estruturar a sua equipe de governo, de trabalho? Nós já temos a diretora do museu, né, que é a Luciana Canto, que junto comigo também vai trabalhar nessa reestruturação, ela também é minha assessora, e eu conto com toda a equipe que já está na cultura, que é uma equipe muito eficiente, muito dedicada, e que só é uma orquestra que estava sem maestro, então agora o maestro chegou e a gente está nessa fase de afinar os instrumentos, né? Muitos projetos, esse ano a gente tem já a responsabilidade de trazer para Cachoeira do Sul a Lei Paulo Gustavo e os recursos destinados aos artistas, aos produtores culturais, essa verba do governo federal. Essa é uma das minhas principais missões esse ano, né? É trazer a Paulo Gustavo para Cachoeira do Sul, que tem aí uma verba de mais ou menos R$703 mil, e esse é um dos principais trabalhos da minha gestão já nesse início, né? Que é trazer a Paulo Gustavo, a Aldir Blanc II também, que é uma responsabilidade nossa de trazer para os artistas de Cachoeira do Sul. Além disso, nós temos os projetos fixos da casa, né? Nós temos aula de pintura, de cerâmica, aqui no nosso ateliê livre, e voltar também com atividades no museu, né? Mexer no acervo do museu, trazer novas exposições. Então, são muitas coisas a serem feitas e que a gente já começou a botar a mão na massa agora, reestruturando a nossa biblioteca. A Amicus continuará aqui junto conosco,
aqui na Casa de Cultura, que é uma grande parceira da Secretaria e continuará sendo cada vez mais afinada essa parceria. Então, é isso, assim, o primeiro momento é esse, né? Como eu digo, vamos arrumar essa casa para que ela volte a ser uma referência da cultura de toda a região aqui do centro do estado. Pois é, secretária, a senhora falou que uma das suas prioridades é trazer a Lei Paulo Gustavo aqui para Cachoeira do Sul, para a Secretaria de Cultura. A senhora tem uma ideia, mais ou menos, de como vai trabalhar nessa linha, nesse sentido? Nós já estamos trabalhando, né, nas nossas oitivas. As oitivas são reuniões obrigatórias, que a Lei Paulo Gustavo é uma prerrogativa da lei, que essas reuniões estejam acontecendo. Nós já estamos indo para a nossa 7ª reunião. As oitivas, elas são reuniões abertas e as decisões em relação ao destino da verba da Paulo Gustavo, elas estão sendo construídas coletivamente com os artistas da cidade, com os produtores de cultura. Então, numa gestão também que eu pretendo, que é muito democrática, muito plural, enfim, enfatizando a diversidade da cidade, de todos os movimentos culturais, né? Tanto os povos originários, os povos tradicionais, os quilombolas, os indígenas, as pessoas com deficiência. Então, a gente está incluindo nesse trabalho todos os produtores e artistas da cidade, porque a Lei Paulo Gustavo é uma construção coletiva, né? Depois, um segundo momento, é a construção dos editais para que essas pessoas possam apresentar seus projetos e aí sim a gente começar a distribuição dos recursos. Esses artistas e produtores culturais já estão cadastrados aqui na Secretaria de Cultura ou ainda vai acontecer esse procedimento? Na Lei Paulo Gustavo não é obrigatório o cadastro, mas a maioria das entidades e artistas de Cachoeira do Sul já possuem cadastro, inclusive na SEDAC, na Secretaria de Cultura do Estado, né? Então, eles já têm os números de registro e os que não têm devem se organizar para deixar tudo em dia, né, os seus registros. Mas não é uma obrigatoriedade da Lei Paulo Gustavo. Ela é uma lei tão plural que não é necessário esse cadastro. Mas a gente sempre indica para as pessoas fazerem os seus cadastros, até para conseguirem acessar outros editais para além da Paulo Gustavo, né? Secretária, a Casa de Cultura aqui onde nós estamos é muito famosa e muito tradicional também pelos seus cursos, até com ateliê livre e tudo mais. Esses cursos, essas atividades, essas ações culturais seguem nas suas prioridades também? Com certeza. Inclusive, nós vamos abrir agora, em breve, um edital para a utilização dos espaços públicos para outros cursos que o ateliê não oferece, né? Aula de música, que nós já temos aqui alguns professores, mas eu quero trazer também outros professores que queiram usar esse espaço, sempre com a contrapartida para o cidadão de Cachoeira do Sul. E na área de eventos, também eventos culturais, né? A Casa de Cultura ela recebe muitos eventos e também ancora muitos eventos que não acontecem necessariamente aqui. Também vão continuar na sua linha de trabalho? Com certeza. A vigília, a Feira do Livro, né, o Natal, o aniversário de Cachoeira do Sul, a gente tem uma agenda cheia, né, e na minha gestão, enfim, de toda a equipe da Secretaria a partir de agora, é também encontrar editais para trazermos mais recursos para esses eventos que já fazem parte do calendário oficial da cidade. Secretária, a senhora falou da Feira do Livro, que ano passado teve a novidade de ser levada até o Parque da Fenarroz. Na sua visão, ela continua lá ou ela volta à praça? Essa é uma discussão que eu vou fazer junto com a Academia Cachoeirense de Letras, vou fazer também com as pessoas que expõem os seus livros, né, com os livreiros. Vou chamar os livreiros para a gente conversar e para chegar nesse espaço também numa escolha coletiva, porque eu sei que existem outros espaços da cidade mais centrais que talvez sejam também muito apropriados para receber a Feira do Livro.
Secretária, e outros eventos como o Natal, por exemplo, que sempre reúne bastante público, principalmente até aqui na frente da Casa de Cultura, também já vai começar a ser trabalhado desde agora. Com certeza. Os eventos eles devem ser trabalhados não 15 dias antes dos eventos acontecerem, né? Secretária, a senhora é uma cineasta, todos nós sabemos. Podemos esperar algo nessa área de imagem também vindo para a Casa de Cultura durante o seu governo? Com certeza. O cinema, aliás, dentro da Paulo Gustavo é a grande prioridade, né? Porque 70% do valor da Paulo Gustavo é destinado para a produção audiovisual. Isso está previsto na Lei Paulo Gustavo. E nós temos aqui em Cachoeira outros cineastas além de mim. Assim, eu, esse ano, por exemplo, sou absolutamente proibida de participar desse edital, mas sim, e levar para o cinema também, fazer um trabalho transversal, né? De descentralizar as ações da Casa de Cultura e levar para o cinema, levar para outros espaços da cidade, né? Descentralizar a cultura. Levar para toda parte. Exatamente. Secretária, muito obrigado pela participação e sucesso aí nos trabalhos. Muito obrigada, contem com a gente e vocês serão sempre bem-vindos aqui na casa. Tá aí, Daniel, amigo, amiga de casa, uma conversa, portanto, com a nova secretária de Cultura de Cachoeira do Sul, a cineasta Mirela Cruel. De momento era isso, volto contigo para o estúdio. Obrigado, Gabriel. Boa sorte, Mirela, na Secretaria da Cultura. Minha gente, ficamos por aqui. O NT Sul volta amanhã ao meio-dia. Tchau!